Eu tinha separado uma coisa pra falar, porque é uma coisa que eu tenho pra mim, quer dizer, aí que tá. Eu achava que eu tinha pra mim, e que era estranho, sei lá, mas assim, quando a gente fala de RPG, nada é estranho, né? E aí o Anderson já falou que ele curtia também aqui, então pronto. Que é o lance de ler os livros de RPG. Porque, voltando, né? A gente fala de histórias nesse podcast. E quando a gente tá falando de RPG é um jogo de, como a gente já falou, criar histórias em conjunto. Ou seja, os livros de RPG não contam histórias, não deveriam. Quer dizer, os livros de regras, né, eles contam as regras. O máximo de histórias que ele faz é te apresentar um universo. Mas aí é que tá, quando você pega um cenário de RPG, que é Forgotten Realms, Ravenloft, você lê a história do cenário e é maneiro, cara. Sim, pra caralho. Não é uma obra literária, né? Você não tem um personagem e segue o arco de personagem e tem uma trama. Não, mas você tem um world building. Cara, eu gosto muito disso. O Bruno que chegou a ver um dia, achei que ninguém ia notar. Quando eu casei, em 2012, eu tava marcando com o pessoal que eu ia narrar Reinos de Ferro, um cenário de RPG chamado Reinos de Ferro pra galera. Eu tenho a Dragão Brasil de Reinos de Ferro até hoje. Cara, então, eu comprei o cenário original, que nem vende mais, porque eles trocaram a editora e agora é outra editora e trocou. Eu tenho o livro original lá do Reino de Ferro e tal, gigante, né? É livro do cenário, não tinha regra nada, era o cenário, gigante. E aí a gente foi na lua de mel e a Lívia chegou, né, minha esposa, pegou um livrinho dela lá, eu peguei, porra, vai levar livro pra ler, eu também vou, peguei o livro do cenário de Reino de Ferro. Aí tem uma foto da nossa lua de mel que tá eu e a Lívia, ela lendo o livro dela e o meu é o cenário de Reino de Ferro. Aí eu postei no Facebook, o Bruno me manda mensagem, Marco, você tá lendo Reino de Ferro na sua lua de mel? Caralho, tá de parabéns, maluco. Cara, Reinos de Ferro é uma bíblia, mas é uma bíblia gigantesca. Imagina, esse moleque da Lua, eu não sei nem como que ele conseguiu levar isso na mala, cara. O livro é muito grande. Mas é maneiro, né? Tipo, o Anderson falou que gostava de ler regra. E eu curto, cara, porque a regra tem um pouco de história, né? Tu lê assim... O clérigo, ele pode fazer isso. E por quê? Porque ele tem a bênção do deus dele. Então, cara, o livro do jogador, principalmente de D&D, né? Ele tem muito disso. Ele te dá um exemplo de como criar um personagem e ali ele cria um personagem, cria a história do personagem e no desenvolver do livro ele vai contando meio que uma história de cada um desses personagens. Né? Eu acho isso, porra, muito maneiro. Ele fala tipo, você quer criar um elfo? Os elfos são assim... Porque eles descendem de não sei aonde. Eu sei, caralho, quero saber mais, né? A gente falou muito de Dungeons and Dragons e são várias edições, né? Hoje a gente tá na 5ª edição, que na verdade são mais de 5, porque a gente tem a 3, 3.5 e por aí vai. E é interessante porque para cada virada de sistema existe uma grande catástrofe ou um grande evento dentro do cenário de jogo que justifica aquela mudança, né? Então, quando você passa de AD&D para o D&D 3ª edição, existe uma grande situação que acontece, que faz com que o cenário das divindades mude e por isso o mundo passa a ser visto daquela determinada maneira como a gente vê na 3ª edição. Né? E aí quando a gente teve a 4ª edição, a mesma coisa, várias mudanças e tal. Então não é só uma adaptação da regra, né? É uma forma de você manter o cenário vivo. As regras estão mudando, mas claro, você pode usar isso se você quiser ou não. Na maioria das vezes as pessoas nem usam mesmo. Mas você saber que existe uma história que acompanha essas mudanças de regra, eu acho muito interessante. Quando a gente fala de RPG, todo mundo pensa que o Anderson fala, capa espada, D&D, né? E quando a gente fala de livro de regra, assim, o D&D tem aquele esquema dos 3 livros. Livro do jogador, que são as regras que você precisa para saber jogar o jogo, que todo mundo tem que ler, o mestre inclusive. O livro do mestre, que é uma parada mais voltada pro mestre, ajudando ele, tipo, se você quiser incrementar a sua aventura, alguns detalhes extras, como você pode dobrar as regras, fazer as coisas, enfim, coisas assim. Uma parada que realmente a gente não conseguiu, a gente não falou,
é que o papel do mestre é controlar a história, né? Mas também interpretar todos os outros personagens que não sejam os personagens jogadores. E também o mundo, né? A criação do mundo. Então, assim, é o mestre que decide que atrás da porta tem uma armadilha. É o mestre que decide que aquela porta tal da casa tal tá trancada. É ele que comanda. E o livro do mestre, ele tem esses status, né? Tem os status ali dos NPCs, tem paradas de armadilha, etc, pra ajudar o mestre a conseguir montar essa história. Vai além, então, isso que eu queria falar também, que entra na parte de storytelling. Quando a gente começa a jogar RPG, a gente fica interessado e aí mergulha nessa parada, e de vez em quando a gente pode mergulhar tanto nas regras que a gente esquece que a gente tá jogando, que a gente tá contando uma história, que esse é o principal. E o livro do mestre te puxa pra isso, ele fala, o que importa é que todos estejam curtindo. As pessoas estão curtindo? Ah, não estão? O que você pode fazer? O que o grupo quer? O grupo quer explorar masmorra? Bota masmorra pra explorar. Ah, o grupo quer aventuras sociais? Bota aventuras sociais. Tipo assim, entra nessa parte do storytelling que é... Qual é o ritmo que o grupo quer? Sempre um combate por sessão? O grupo quer se sentir sob ameaça de morte o tempo todo? Ou não? Tem esse negócio de um público, que o seu público, entre aspas, é o grupo de RPG. No nível de você, tipo, quando a gente for sentar pra... a gente vai jogar um RPG aqui. O grupo tem que sentar e decidir o que o grupo quer fazer. Não é o mestre que chega, gente, nós vamos jogar agora isso aqui. Se você não quiser, foda-se. Porque se ninguém quiser, ele não vai mestrar pra ninguém, né? O livro do mestre é foda por causa disso. E o livro dos monstros tem muita história. O livro dos monstros é muito maneiro de ler, cara. Porque cada monstro ele fala, este monstro habita esta região, e aí dizem as lendas que não sei o que, e a história de cada dragão, e tem todos os dragões. Puta que pariu, é bastante texto. Cara, uma coisa sobre o livro dos monstros que eu achei, pra mim, foi uma das coisas mais revolucionárias, né? Quando a gente teve o lançamento da terceira edição de D&D aqui no Brasil, era que você tinha regras e adaptações pra você jogar com os monstros. É verdade. Ah, fazer personagens orc, goblin. Você podia ser um devorador de mente, que é uma criatura bizarríssima, e não, eu quero que o meu personagem seja um devorador de mentes, e tinha regra pra isso, né? Eu me lembro que eu peguei emprestado com alguém um livro de Vampiro à Máscara. E a gente entra também nisso de falar de outros cenários de sistema de RPG, né? Vampiro à Máscara é foda porque é um livro que é de regras, mas ele não é só de regras, ele te apresenta o cenário também. Quando o Bruno falou que quando muda um D&D de uma versão do D&D para outra, que tem um evento que muda o rumo tal do universo, se você não pesquisar, você não vai saber disso. O livro do jogador de D&D, por exemplo, ele não deixa claro, olha, esses aqui são os elfos deste cenário aqui. Eu não sinto que eu tô lendo um cenário, eu sinto que eu estou lendo regras de RPG, que eu acho maneiro também. Mas o Vampiro não, ele era um livro que tinha contos dentro dele. Tinha às vezes 5, 6 páginas de conto, uma história, tu só acompanhava um personagem ali, vampiro. E aí você ficava sabendo de cada clã vampírico e a história desse clã e qual era o ancião do clã e qual era a ligação dele com os outros anciões e aí cada poder, você entendia, esse clã tem esse poder. Por quê? Por que esse clã aqui não pode se ver no espelho? Por que esse clã aqui vive no esgoto? Era bem foda, cara. E tu também sabia todas as interações políticas daquele mundo. Tal clã tinha como outro clã X como inimigo mortal, aí tu sabia por quê. Esse clã aqui era o clã que, porra, ele tava sempre envolvido com a nobreza dos humanos. É interessante que depois veio o vampiro, a máscara, né, que é o principal aí, o que a gente mais conhece, era um cenário contemporâneo anos 90. Mas aí tinha, como você fala de vampiros e são personagens seculares, tinha exatamente isso que você falou, essas referências ao tempo da nobreza e tal, a origem do clã, e aí depois você tem o Vampiro Idade das Trevas, que é a possibilidade de você jogar com esses personagens vampiros em um cenário medieval. É, histórico, né? Sim, sim. Vocês têm outros cenários e sistemas interessantes que vocês curtem, querem falar? Nesse mesmo universo, o lobisomem, também, que é maneiro. Porque você tinha Vampiro à Máscara, eram mencionados os lobisomens.
entendeu? Eles eram criaturas que existiam no cenário, mas foi lançado também um sistema de lobisomem que é muito parecido, inclusive, com Vampiro à Máscara, e é a mesma coisa, tem os clãs, tem os tipos de lobisomem, você tem 3 formas, você pode virar um lobo completo, híbrido ou humano, entendeu? Aí, pô, como a gente já falou também, os brasileiros, né, 3D&T, o AD&D, o D&D, enfim, hoje em dia o GURPS, que eu tentei jogar e achei incrivelmente complexo e difícil. GURPS existe ainda? Tipo, tá sendo editado ainda? Existe. Existe, cara. Opa. Existe. Só quem gosta muito de jogar GURPS que continua jogando, porque GURPS é muito complicado, é muita coisa pra você entender e assimilar pra jogar. Acaba meio que perdendo um pouco da diversão do jogo. Acho que assim, depende de quem tá. Porque isso é uma discussão, inclusive, que o Bruno já teve comigo, né? Tem gente que curte jogar RPG pela regra mesmo, pra consultar a tabela, e é isso, tá ligado? Pois é. O que não tá errado também, tudo bem. É maneiro, pô. A diversão é maneira, sei lá, dele, né? Pelo menos é o que ele acha. Inclusive, um fato interessante, o nosso grupo em específico, nesse caso o meu, do Anderson e do Cupelo, né? A gente curte jogar o RPG com o mapa e os nossos personagens e os quadradinhos, e o meu personagem pode andar 6 quadradinhos, né? A gente gosta de fazer essa parada. E o Bruno, ele é de uma opinião, me discorri se eu estiver errado, Bruno, que isso estraga um pouco, né? Tipo, você não precisa de quadradinho, né? Usa a sua imaginação. Tô perto, eu tô longe, foda-se quantos metros tu tá. Eu falo pra você, não, você acerta, você alcança, né? O mestre, no caso, né? Não, assim, não é que eu sou contra. Falando mais como narrador mesmo, né? Só pra fazer um parêntese. Jogar nesse estilo não me incomoda, mas eu não me sentiria à vontade pra narrar dessa forma. Eu sei que parece meio estranho, mas assim, como jogador, ok, é uma ferramenta que tem lá a sua utilidade, mas assim, eu como jogador, eu ignoro os quadrados, eu tô ali imaginando o cenário. Mas como narrador, eu não sei se eu saberia narrar usando esse campo visual muito exato, né? Eu prefiro as descrições mesmo, onde é que você tá, o que você fez, pegou, não pegou, aceita que dói menos e vambora. Porque também é muito da tecnologia, né? Do avanço da tecnologia. Hoje em dia, com impressora 3D e essas coisas, fazer miniatura ficou mais fácil. Então, cenários e dioramas e etc. para você montar no seu grupo de RPG é mais acessível, bem mais. Tem já sites aí que os caras vendem as paradas modulares, entendeu? E você pode montar ali o cenário de um campo de batalha que você quiser. Então, ficou muito mais comum usar o grid ali para você andar 3 quadrados, andar 4 quadrados, enfim, 5 quadrados, etc, entendeu? A gente tem jogado RPG assim, contando quadradinho. Eu acho legal, só que perde um pouco da imaginação, não tem jeito. Porque, por exemplo, eu fiz um mapa aí, a gente tá jogando uma aventurinha agora rápida, só pra gente testar um sistema novo e tal, e eu fiz um mapa todo lá. E você perde muito da flexibilidade quando você tem uma coisa visual, e por exemplo, eu botei lá, tem uma sala, toda de madeira, teve um combate, pegou fogo, nego quebrou tudo e o caralho, 4, né? Depois do combate, a sala tava em chamas, em chamas não, mas ela tava toda quebrada. Só que no mapa, isso não foi alterado. A sala tava e ali tinha uma cadeira, tinha uma mesa e tal. E aí eu tinha que falar pra galera falando, gente, ignora essa mesa do mapa, porque na verdade ela tá destruída. Essa cadeira ninguém pode sentar, porque ela tá destruída também. Engraçado, eu jogando, eu uso o mapa mais pra referência visual de localização do meu personagem, né? Só pra saber ali geograficamente. Isso, exato. É claro que ajuda eu ter uma ideia, tipo, primeira vez que você revela um mapa, né? Eu dou aquela olhada e falo, legal. Na hora eu já transformo em 3D na minha cabeça aquele cenário. Legal. Entendeu? Que eu acabei de ver ali. E aí eu vou imaginando, entendeu? O que tá acontecendo. Então, se o Cupelo mandou uma puta de uma bola de fogo gigante no meio da casa, com a porra das mobílias lá, e claro, explodiu a porra toda, entendeu? É isso. O exercício de imaginação, né? É porque acaba sendo uma armadilha perigosa, né? Você tem muita ferramenta que você pode usar para aumentar a experiência imersiva, mas você às vezes você acaba usando tanta coisa que você se prende ao material que deveria ser material de apoio. E aí começa a ser Você engessa o jogador, né? Começa a ser o mapa, começa a ser o quadrado,
Começa a ser os 6 metros que você pode andar, entendeu? E aí você deixa de narrar uma puta cena heróica porque o cara só consegue andar 5 metros e não 6, entendeu? Então, tem a sua utilidade, eu acho que é maneiro, mas é uma coisa assim pra ter um cuidado também, pra não se perder e virar... Você perdeu o principal, que é a interpretação de papel, né? E virar aquela imaginação, coisa ali... virar um jogo de tabuleiro sem a interpretação, sem a imaginação. Você fica preso demais ao mundo físico, né? Quando deveria ser o contrário. Tem um cenário que eu queria falar, que o Ricardo jogou comigo um tempo, que foi no Menera. E a gente tava falando isso, né? De, pra que usar quadrado e tal? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Numenera eu achei foda, ele é do... Como é que é o nome do cara? Monte Cook, não é? Monte Cook, muito obrigado. Isso. Ele ajudou lá na criação do D&D 3 e tudo mais e tal. E ele tem esse conceito, ele gosta de contar a história, né? Então ele veio com um cenário... O cenário... Eu sei que é estranho falar isso, porque é uma coisa muito extrema, mas pra mim foi um dos cenários mais loucos que eu vi. Porque ele simplesmente bota, né? Quando você vai imaginar o futuro, né? Blade Runner 2049, Cyberpunk 2020... No Menera é daqui a 1 milhão de anos. 1 milhão. Não tem como você imaginar o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. E aí ele faz essa maluquice. Não, é a Terra que você conhece hoje, só que daqui a 1 milhão de anos. E aí é muito louco, é muito... Eu tive dificuldade para criar uma aventura nesse cenário que parecesse algo que fizesse justiça à imaginação do cara, porque pra mim eu tava narrando uma coisa que era mais atual, porque era a minha base, enfim. Mas eu achei foda é que ele imaginou um sistema, por exemplo, que no D&D tem isso que o Bruno falou. Essa flecha alcança 9 metros, essa magia alcança 15 metros. E ele, quando ele criou esse sistema, ele não gosta disso, então ele fez um sistema que é: essa magia alcança distância longa, distância média, distância curta. Acabou. Aí o cara que quer lançar magia, mestre, ele tá longe ou perto? O mestre fala, tá longe. Mas tudo bem, que minha magia alcança longe aqui, tá bom. É isso, acabou. E segue em frente. Não fica tentando ver metro. E aí, tipo, D&D tem um esquema de... tem perícias, né? Seu personagem tem quantos pontos em adestrar animais, furtividade, percepção. Tem ali a listinha de coisas que ele pode não fazer ou saber fazer bem. E no Menera, ele só fala assim, você vai fazer a classe tal, escolhe 3 coisas aí que você vai fazer. Mas o quê? Não, qualquer coisa. Sei plantar bananeira, sou especialista em plantar bananeira. Beleza, você tem bônus pra plantar. Quando você fala que seu personagem vai plantar bananeira, ele vai ganhar um bônus. É isso. Entendeu? Sensacional. É completamente livre, assim. É um cenário bem interessante. Cara, Marcos, você falou de Numenera, eu lembrei aqui. Eu não sei se você já pesquisou sobre o cenário que ele lançou logo depois de Numenera. Eu vi um pouco e me parece mais maluco que Numenera ainda. Cara, loucaço, é o The Strange. The Strange, não? The Strange. E, assim, eu não posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi da premissa, The Strange é como se fosse uma rede cósmica, né, que alguns poucos indivíduos conseguem acessar, aonde através dela você pode ir para qualquer universo que possui ali suas regras próprias e tal. Trazendo isso pro metajogo, é como se no The Strange você pudesse assumir um personagem que se veste com a roupagem de qualquer outro cenário. Tipo de D&D? Doideira. Tipo, é o mesmo personagem, mas que ele mergulha num cenário de vampiro, por exemplo. Ele mergulha num cenário medieval e aquele mesmo personagem mergulha num cenário futurista. É o mesmo cara, mas ele mergulha naquele universo com as regras próprias. É como se ele transformasse a figura do jogador, que pode passear por diversos sistemas, num personagem. Entendeu? Você pode, ao invés de jogar aventuras separadas, você pode jogar cenários separados com o mesmo personagem, mas em universos completamente diferentes. Olha que viagem desse cara. Esse cara é maneiro, muito louco, cara. Ele faz umas coisas muito mirabolantes. É isso, espero que tenham curtido. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E, por favor, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima.